Um bloco de 4 quilogramas, abandonado sobre uma rampa cujas dimensões estão indicadas na figura, passa a deslizar sobre ela ao longo da reta de maior declive, com aceleração de módulo igual a 5,5 metros por segundo ao quadrado. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Enquanto o bloco desce deslizando, o módulo da força que a rampa exerce sobre ele é igual a... E a gente tem a representação do bloco que foi abandonado na rampa. Essa rampa ela tem a altura de 4 metros, a base dela é de 3 metros. A gente consegue observar que forma um triângulo retângulo, essa rampa, né? Então, a gente, utilizando o teorema de Pitágoras, consegue calcular o comprimento da rampa. Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente chega que o comprimento dessa rampa é igual a 5 metros. Utilizando o diagrama do corpo livre, a gente pode representar aqui as forças que estão agindo sobre esse bloco. Tem uma força que puxa o bloco para o centro da Terra, que é a força peso, que é igual à massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Tem a força de apoio aqui do bloco em relação à superfície, que é a força normal. E tem também a força de atrito, que a rampa exerce sobre o bloco, que é contrária aqui ao movimento de descida, né? O exercício ele pergunta o módulo da força que a rampa exerce sobre o bloco. Então, tem duas forças aqui que a rampa está exercendo sobre o bloco, né? Que é a força normal e a força de atrito. A força normal ela é vertical, e a gente tem aqui a força de atrito horizontal, e a gente tem uma outra força aqui agindo sobre o bloco, puxando ele para o centro da Terra. Ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, se a gente decompor a força peso, a gente tem a componente Y da força peso, que é uma componente vertical, e a gente tem a componente horizontal da força peso, que é o Px. Essa componente horizontal aqui que é responsável aqui pela descida do, do bloco. A gente tem ainda que esse ângulo aqui entre a força peso e a componente Py, que eu vou chamar de θ, é exatamente igual aqui, esse ângulo aqui entre o cateto adjacente e a hipotenusa aqui dessa rampa, né? Entre a base da rampa e o comprimento da rampa aqui. E vamos analisar a situação aqui das forças que estão agindo na vertical, a força normal e a força Py, né? A gente tem uma situação de equilíbrio. Então, a gente vai ter que a força normal vai ser igual a Py. Py é igual a P cosseno do ângulo θ. Cosseno desse ângulo θ aqui, ó, vai ser igual a cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é a força peso, né? Cateto adjacente, componente Py. Hipotenusa, a força peso, né? Então, se a gente isola aqui o Py, a gente tem que Py é igual a P cosseno de θ. Esse cosseno de θ é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Por semelhança de triângulos, a gente pode utilizar os valores que a gente tem aqui na rampa, né? Então, o cateto adjacente vale 3 metros, a hipotenusa vai ser aqui o comprimento da rampa, que vale 5 metros. Então, 3 dividido por 5. A gente vai ter que a força normal vai ser igual à força peso, e a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, então a gente substitui aqui na fórmula, vezes o cosseno do ângulo θ,
E agora a gente pode substituir todos os valores que a gente tem e calcular o valor da força normal. Então, a massa desse bloco é 4 quilogramas, a aceleração da gravidade, G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o cosseno do ângulo θ é igual a 3 quintos. Então, substituindo os valores, a gente tem que a força normal é igual a 4 vezes 10 vezes 3 quintos. 4 vezes 10 dá 40, vezes 3 dá 120, dividido por 5, a gente chega no resultado da força normal igual a 24 newtons. Agora aqui analisando as forças que agem na horizontal, a gente tem Px e a força de atrito e a gente não tem uma situação de equilíbrio. Então, a gente tem aqui que o bloco ele desce com uma aceleração de módulo 5,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui que a Px menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes aceleração. A gente quer encontrar o valor da força de atrito. Então, a gente vai isolar essa força de atrito. Então, Px passa do outro lado. Px está positivo, passa do outro lado negativo. Fica menos força de atrito igual a menos Px, mais a massa vezes a aceleração. Multiplicando os dois lados aqui da equação por menos 1, a gente tem que força de atrito é igual a Px menos a massa vezes a aceleração. Então, Px vai ser igual a P seno de θ. Então, a mesma coisa aqui, ó. A gente tem o ângulo θ aqui. O seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui, a θ, é Px. E a hipotenusa é a força-peso. Então, isolando aqui Px, a gente tem Px é igual a P seno de θ. Então, substituindo aqui no lugar da força-peso por massa vezes aceleração da gravidade, a gente tem Px é igual a m vezes g vezes seno de θ. Então, por semelhança de triângulos, a gente tem que o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu posso utilizar os dados aqui da rampa, né? Já que tem que os ângulos aqui formados pelas forças são iguais aqui também o da rampa, né? Então, o cateto oposto a esse ângulo θ aqui é o 4 metros, né? E a hipotenusa tem valor de 5 metros. Então, o seno de θ vai ser igual a 4 dividido por 5. Então, a gente vai ter aqui que a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de θ, menos a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, força de atrito é igual a 4 vezes 10 vezes 4 dividido por 5, menos 4 vezes 5,5. 4 vezes 10, a gente tem que é igual a 40. 40 vezes 4 dá 160, dividido por 5 dá 32. E 4 vezes 5,5 dá 22. Então, a força de atrito vai ser igual a 32 menos 22. A força de atrito vai ser igual a 10 newtons. Então, a gente já tem o valor tanto da força normal quanto da força de atrito. Então, para calcular o módulo da força que a rampa exerce sobre o bloco, a gente vai achar a força resultante aqui dessas duas forças, né? A força total. Então, a gente tem aqui que a força total, o módulo dela, né? Vai ser igual a raiz quadrada da soma do quadrado das duas forças, né? Então, raiz quadrada da força normal ao quadrado mais a força de atrito ao quadrado. Então, substituindo os valores, força total vai ser igual
raiz quadrada de 24 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao quadrado. Então, fazendo o cálculo aqui no interior da raiz, a gente tem que a força total é igual a raiz quadrada de 576 mais 100. Fazendo essa soma, a gente tem que a força total vai ser igual a raiz quadrada de 676. Então, fazendo a fatoração para encontrar a raiz quadrada, a gente vai chegar aqui no final, a força total que a rampa exerce sobre o bloco vai ser igual a 26 newtons.